terceiro ano. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem na casa de vocês, em segurança, nessa quarentena. Bom, aqui é a professora Rosiane, professora de ensino religioso, e vamos ter mais uma aula nesse sistema de vídeo, ok, pessoal? E nós vamos começar a aula de ensino religioso de hoje com a nossa acolhida, com uma reflexão. Vamos lá? Contam que um jovem sedento de afirmação espiritual procurou certa vez o pensador e sacerdote hebreu Shammai. Ele o interrogou: poderias ensinar-me toda a Bíblia enquanto eu aguentar ficar parado sobre um só pé? Impossível, respondeu o filósofo. Então de nada me serve a tua doutrina, disse o jovem. Logo após buscou Hillel, um famoso sacerdote e doutor em livros e ciências, propondo-lhe a mesma indagação. O mestre, acostumado à sistemática da lógica e da argumentação, mas também conhecedor das angústias humanas, respondeu: toma a posição. Pronto, retrucou o jovem. Ama, disse Hillel. Só isso? E o resto que existe na Bíblia? Disse grosseiramente o jovem. Basta o amor, concluiu o austero sacerdote. Todo o restante da Bíblia é somente para explicar isso. Pense. Para você, o que vale a vida sem o amor que você tem hoje? Diz Jesus. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos. Se fizerdes o que eu vos mando, já não vos me chamo servos, pois os servos não sabem o que faz o seu senhor. Eu chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que eu vi do meu Pai. João, capítulo 15, versículo 13. Vamos fazer a nossa oração? Senhor, agradeço-te por me ter amado e colocado aqui neste dia. Guarda-me do descaso com as pessoas, para que eu possa ser testemunha do teu amor. Esteja a tua graça sempre comigo e com todos os que são caros. Amém. Amém. E o tema da nossa aula de hoje é os sistemas religiosos, tá? Na aula passada eu falei sobre as organizações religiosas e hoje nós vamos falar sobre os sistemas religiosos. Falei que as pessoas, quando se juntam, elas organizaram, a partir do momento que o ser humano se juntou, eles começaram a se organizar e constituíram, assim, as religiões. Bom, quantos tipos de igreja você conhece? Já participou de quantas cerimônias religiosas? Quais rituais mais chamaram a sua atenção? Onde você se sente melhor dentro de um espaço religioso? Bom, o que eu gostaria de perguntar para vocês? O que vocês acham que é um sistema religioso? Então, o sistema religioso, ele caracteriza com os elementos que expressam uma religião, com tudo que a compõe, sustenta e constitui orgânica e fundamentalmente, desde o seu fundador, líderes, livros sagrados, espaços específicos, ícones, objetos ou ritos e etc. Bom, então o que caracteriza o sistema religioso é tudo que fundamenta uma religião. No entanto, o que mais é visível e concretiza um sistema religioso é a evidência de lugares sagrados e organizações religiosas, como templos, congregações, centros, salas, espaços religiosos que falam dos sistemas organizados, inseridos e atuantes no contexto social. Para entender de sistema, precisamos compreender a sua função nas organizações sociais. Podemos, por exemplo, vamos pensar numa escola. Qual seria a origem desse modelo de organização que tem uma escola? E quais a função social que vem desempenhando ao longo do tempo uma escola? Por que será que a escola continua a existir? Então, quando nós pensamos nas organizações, na função social de uma escola, é a mesma coisa quando a gente pensa na organização e função social de uma religião.
Então, é parecido, é quando as pessoas começaram a se unir, se juntar para fazer as suas orações, as suas expressões ao sagrado, e aí precisavam de organização, precisavam de um espaço, de um líder, e assim as religiões foram se organizando, constituindo um sistema religioso. Bom, outro modelo de organização social é a religião. A religião é um modelo de organização social que, com significados, ritos, normas e papel social, ela forma um sistema concreto na realidade em que vivemos. Emily Dickinson, ele diz que ele entendia a religião como elemento da vida social, com a função de organizar a vida das pessoas e toda a condição da sociedade humana. A organização da religião no aspecto social é a característica real e visível que o conserva e gerencia todas as tradições religiosas. A organização de toda e qualquer religião tem a função de outro, igualzinho como outra organização humana, mostrar às pessoas que ela existe, que ela é real e oferece bens do mundo simbólico de maneira convincente e eficiente no que tange a insuperável busca por sentido do ser humano. Então, a religião, quando ela organiza e estrutura sua visão de mundo, de vida e de realidade, seus rituais, as suas normas, ela torna-se um sistema social organizado que desfruta de certas autonomia em relação ao todo de uma sociedade. Ela busca meio de estar presente e se mostrar, de se relacionar com a sociedade da qual faz parte. A religião, ela é uma manifestação coletiva, geradora de sentimento de identidade, crença e relacionamento entre as pessoas. As organizações religiosas procuram acompanhar e influenciar o curso dos acontecimentos sociais. Bom, as organizações religiosas, elas desempenham um papel social de fundamental importância para as pessoas e a organização da vida em geral. Em boa medida, porque vem nisso o desígnio da divindade cujo serviço se põe. É nesse aspecto que o distintivo do carisma fundacional das religiões, relativamente às outras instituições, faz uma grande diferença para nos ajudar a compreender por que elas atuam e do modo como atuam. Ou seja, cada religião busca se perpetuar, difundir-se e cuidar da própria ortodoxia. As principais religiões, elas estão sempre inseridas na sociedade e seus precursores históricos muitas vezes estão totalmente imbricados. É difícil imaginar, por exemplo, a história de Portugal, da Espanha, da Alemanha, se levar em conta a influência do catolicismo. É igual nós pararmos e pensarmos na colonização do Brasil. Quando chegou os portugueses no Brasil, vieram com vieram também quem? Os padres jesuítas. Então, a religião ela está inserida no contexto social, da vida social das pessoas. Bom, na antiguidade, o sagrado era imaginado como uma realidade, uma pessoa, tempo, espaço, consagrado à divindade e, por ser reservado, era separado do comum da nossa realidade. O sagrado, por excelência, era a divindade santa, sem limites ou defeitos. Tudo que era reservado à divindade tornava-se sagrado. Participava, de algum modo, da sua sacralidade. No Brasil, atualmente, apesar do aumento muito grande das pessoas que se dizem sem religião, um aumento de 7,4% para 8%, ou seja, 15,3 milhões, a influência social da religião continua a ser muito grande. Parem e pensem um acontecimento social religioso em Cuiabá que para a cidade. A festa de São Benedito é um acontecimento que influencia a sociedade, a sociedade em geral. A festa do Divino também. Então, acontecimentos religiosos são frequentemente assumidos como os acontecimentos sociais. Basta ver na realidade brasileira, por exemplo, no Cílio de Nazaré, em Belém, Nossa Senhora dos Navegantes, em Porto Alegre,
Caminhada para Jesus em São Paulo e outros. Aqui em Cuiabá, a festa de São Benedito. Bom, a outra constatação dessa influência da religião na sociedade são os feriados. Quantos feriados nós temos no nosso calendário que é ligado à santidade, né? Os feriados e as festas ligadas aos dias que é acontecimento da natureza religiosa. Por exemplo, Natal, Páscoa, Nossa Senhora Aparecida e outros mais. E tantos outros feriados, inclusive os de carnaval. Os próprios momentos marcantes da vida das pessoas, como o nascimento, o batismo, as bênçãos, o casamento ou a morte, continua a ser assinalado por cerimônias religiosas. Então, tudo que diz respeito à religião faz parte da vida social das pessoas. Difícil você encontrar uma pessoa que não recebe influência da vida religiosa. Então, quando nós falamos em sistema religioso, nós estamos falando de religião, religiosidade. Outro aspecto determinante e revelador na realidade social é a dimensão da moral e da ética. Como é que a religião influencia na questão da moral e da ética? A influência da religião no social, através da difusão e observância das suas normas de conduta moral, produz um jeito, uma ética de se portar e de se viver. Enfim, as manifestações da religiosidade, elas contribuem grande importância a tudo que pode ser visto, tocado ou sentido diretamente. E aquele que crê, ele procura sentir de forma muito viva o seu Deus ou o sagrado e estabelecer uma relação de troca com ele. Por isso, acredita, faz promessas, ofertas e votos. Esclarecendo conceitos. Bom, religiosidade tem a ver com o foro íntimo, é individual, é pessoal, dentro da pessoa. Religião fala da organização religiosa, da igreja, do espaço. Religiosidade é o que eu sinto, está aqui dentro de mim. Religião tem a ver com o espaço, com regras, com o livro sagrado. Ok? Gruen, ele diz que chamamos religiosidade a atitude de abertura da pessoa ao que realmente importa, ao sentido radical de sua existência. Implica em não acomodar-se, não ficar parado, alimentar a esperança, ser criativo, empenhar-se por crescer, estar aberto aos mais profundos e o mais alto, o melhor. Não do que os outros, mas em relação a si mesmo. Ultrapassar-se, sair de si, ver as necessidades dos outros, pessoas, categorias, povos, gêneros, etnias, também dos animais do nosso planeta. Transcender. A religiosidade não é apenas mais uma dentre tantas nossas atitudes ou funções. É a dimensão mais profunda, radical, de todas as nossas funções, melhor ainda, da vida humana como um todo. Então, quando nós falamos de religiosidade, tem a ver com o nosso sentimento, o nosso desejo de transcender, de estar próximo ao nosso sagrado, de abrir para novas experiências, para ultrapassar os nossos limites em relação ao Deus, ao nosso Deus. Então, bom, nos sistemas religiosos existem elementos da religião que podem ser autêntico ou também ideológico. É por isso que estudiosos entendem que a prática religiosa não é sistema religioso. A prática religiosa pode, inclusive, conter dissonâncias críticas ao sistema religioso e até destoar das ideias dos seus criadores. No entanto, o real significado da palavra religião, que significa religare, vem do latim religare, que significa ligar com, ligar novamente e restabelecer a ligação perdida com o mundo que nos cerca e com algo que está além do mesmo. Toda existência do ser humano é pautada na dinâmica da religare. O sistema religioso é caracterizado por elementos que são expressão de uma religião. A religiosidade, ela é pessoal, é do indivíduo, sendo caracterizada pela disposição ou pela tendência do mesmo para seguir a própria religião e a integrar-se às coisas sagradas que são significativas e representativas do religário. Bom,
Essa é a nossa aula de hoje sobre sistema religioso. Eu vou deixar essa atividade para vocês. Vocês vão responder em uma folha. Não esqueçam de colocar o nome completo, o tema do capítulo de hoje, tá? Bom, aqui eu vou explicar um pouquinho para vocês. Bom, para refletir, aqui está falando coletivamente, mas como nesse momento de quarentena, vocês vão fazer individual. Se é necessário a religião, no sentido de religar, as pessoas estão ou foram separadas do Deus? O que, é que vocês acham? Voltam lá, dá uma lida de novo, pensa um pouquinho. Enfim, qual o real significado do processo de religar ou o sentido da religião? Na 2, vocês vão assistir o DVD A Vida, que está nesse endereço aqui, né? E depois vocês vão responder a pergunta A, B e C. Que interpretação fazemos do DVD A Vida? De que simbologia trata o DVD? Que significado tem a interpretação do DVD sobre a vida para a nossa vida pessoal e coletiva? Eu sugiro a vocês que vocês assistam umas 2 vezes, prestem atenção, e aí vocês respondem essas 3 perguntinhas aqui. Ok, pessoal? Muito obrigado, até a próxima. Fiquem em casa, se cuidem, tá? Deus abençoe vocês. Espero que vocês estejam muito bem na casa de vocês e que Nossa Senhora cubra vocês com o seu manto. Tchau, pessoal, até a próxima.